coisa, eu teria vergonha se eu fizesse parte dessa oposição, ou se eu tivesse votado a favor dessa votação do impeachment, de sair da minha casa. Não por medo, porque eu acho que violência é horrível, de qualquer maneira. Ninguém tem que pagar o mal com o mal. Mas eu teria vergonha, cara, porque essa pessoa que vota a favor de uma situação como essa, ela é responsável por um golpe dentro de um clube gigantesco como o Corinthians. Porque eu não vejo de uma outra maneira, não tem como chamar, Rodrigo, de uma outra maneira essa votação, essa situação dentro do clube, do que um golpe. Para mim é um golpe. E eu tenho certeza que se o Augusto for afastado, ele sequer vai ser observado, vai ser julgado, vai rolar uma investigação do que realmente aconteceu. Eles só querem o poder. Só querem o poder. Eu tenho certeza absoluta disso, viu, Guipa? Qual que é a base que, até para quem não acompanha o caso, não tem todas as informações, Isso. Qual que é a base do que está acontecendo? O Augusto Melo esteve envolvido na produção do contrato do Corinthians com a Vaidbet no começo do ano passado. O contrato que acabou tendo uma denúncia por conta de um laranja, né, que foi intermediário, que na verdade era o CPF de uma senhora que morava próxima à praia, salvo engano, em Itanhaém, não tinha nada a ver com o caso. A Polícia Civil está fazendo a investigação desse contrato, da produção desse contrato, e a partir disso o Conselho Deliberativo quis fazer o processo de impeachment com base na participação do Augusto. Só que o inquérito policial ainda não terminou. Ainda não tem uma data específica para terminar. Inclusive, espera-se que nas próximas semanas o Augusto seja chamado na Polícia Civil para depor, para dar a versão dele dos fatos, que faz parte do rito da investigação da polícia. E aí, a partir disso, a gente já sabe uma coisa. Ok, a razão é o caso da Vaidbet. Então, por que não esperar terminar a investigação e aí dar-se por consumada a participação direta do Augusto no caso, ou o que ele possa ter feito de errado no caso, para aí sim ter uma base legal sólida e plausível para fazer esse processo. Essa pressa do Conselho Deliberativo do Corinthians já é um ponto de alerta. Já mostra que, o que está acontecendo? Por que não se espera? Por que não se traz um pouco mais de tempo para que você tenha esse inquérito concluído e a partir disso você possa fazer o rito ou não de impeachment? Segundo ponto, o Corinthians, sobretudo na figura dos conselheiros da oposição hoje, que estavam todos na chapa Renovação e Transparência, Gobi, André Sanches, Duílio e outras pessoas, sobretudo nas redes sociais na semana passada, tiveram declarações dizendo que o Corinthians seria salvo, que o dia 20 seria um dia que ia resolver os problemas do Corinthians, o Pinóquio ia ficar até tal dia, ou então falta poucos dias torcedores, isso em declarações na rede social. O que dá a entender que não foi um movimento espontâneo de um órgão que está lá para julgar em prol do Corinthians. Dá a entender que esse foi um movimento premeditado de uma corrente política que está atrás de um objetivo específico, né? E a postura do Romeu Tuma ontem, durante a votação, ela corrobora isso, porque foi tentada uma tentativa de votação por aclamação, que é basicamente, vamos ficar de pé, se a maioria ficar de pé, já está resolvido o problema, tá a votação concluída, vamos seguir em frente, né? E o rito do processo de impeachment diz que a votação tem que ser em sigilo, em cédula, e assim foi, mas só que depois de muito protesto. Inclusive, esse foi um dos motivos da maior confusão que aconteceu dentro do Parque Quase chegaram às vias de fato. Exatamente, né? Muito por conta dessa postura do Romeu Tuma Júnior. Inclusive, Rodra, nós temos o vídeo para mostrar para o povo aí de casa dessa confusão envolvendo o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, e o nosso glorioso aposentado político do Brasil, Romeu Tuma Júnior, que não sai do poder do Corinthians. É oposição, é situação, tá sempre lá, hein, Tuma Júnior? Falar pra você, tem a costa larga, hein, meu parceiro? Põe o vídeo aí. Conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o Conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o Conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. A situação então foi adiada para uma outra data. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso.
Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi por uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima Sim, com semana? certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não dei direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele tá sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir um conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir um conselho. O que aconteceu na sessão vai estar na ata. Então, assim, tinha 300 conselheiros, a própria defesa dele. Então, assim, eu lamento profundamente a fala dele. A gente percebe, pelo pouco que eu pude ver aqui, que ele estava emocionado, talvez transtornado com o resultado, que talvez ele não esperasse. Mas, enfim, eu lamento. Eu prefiro nem responder, porque, assim, democraticamente a gente fez todo um trabalho, todo mundo que acompanhou sabe que foi dado todo o direito de defesa. A própria Justiça já falou sobre isso no processo. Então, assim, eu só tenho a lamentar a postura. Lamentar o quê, cara pálida? Alguém tem óleo de peroba aí pra passar nessa cara de pau? Cara, não é possível que alguém acha, olhando os dois dando uma declaração, que o Tuma Júnior tá certo e que o Augusto Melo tá errado. Cara, não é possível. Como pode ainda existir torcedores que defendem essas raposas que estão dentro do Corinthians há muito tempo? Eu falo isso como torcedor do Corinthians e triste. Desconfie daquela pessoa que ficou muito tempo dentro da política. A política do Brasil como um todo é uma política suja. Existe um sistema corrupto. Esse cidadão, ele cansou de ficar na política do Brasil e agora ele toma a frente da política do Corinthians. Só que ele é esperto, ele não pega nenhum cargo que a cara dele fica dando pra ficar tapa, ele não fica como teto de vidro de cargo nenhum. Ele fica só por trás, mas tá sempre junto com o poder. Seu Tuma Júnior, a mim o senhor não me engana, mas de jeito nenhum. Rodra, termina o que você estava falando. Só para concluir, fica muito claro, ainda mais depois dessas declarações que a gente viu, que é uma batalha de duas correntes políticas diferentes, de duas posições políticas diferentes. Uma, a do Romeu, que é embasada e endossada pela antiga presidência da Revolução e Transparência, da chapa Revolução e Transparência, e outra, a do Augusto Melo. Né? E assim, o Augusto Melo ele pode ter os erros dele, eu acho que ele errou no contrato com a VideBet, ele errou em algumas decisões que tomou do ponto de vista tanto do futebol como também da política. Eu vou dar um exemplo do Marcelinho Mariano, que foi um aliado político importante do Augusto no ano passado e que tinha seus problemas também dentro do Corinthians, mas o certo tem que ir pelo certo. Se o Augusto cometeu algum crime ou fez alguma coisa que tem a base legal para ser destituído, ok, é uma coisa você julgar isso. Outra é você usar um pretexto para ir tentar dar um golpe, sem base legal, sem nada de justificativa do ponto de vista certo, do ponto de vista moral, tentar tomar o poder à força. E o que estão... a sensação que dá é que isso que está acontecendo. E outra, o que estão dizendo, o que a oposição fala, Pedrão, é algo que envolve crime, cara. Então acho que antes de qualquer julgamento dentro do clube, deveria, caso realmente fosse algo comprovado, Augusto ser julgado criminalmente. Mas eu não vejo nenhuma manifestação, nenhum posicionamento por parte da polícia, dos responsáveis pelos órgãos públicos aqui, fazendo essa movimentação, e o Corinthians fazendo uma movimentação gigante para investigar, que não vai ter investigação nenhuma, e tirar o Augusto Melo do poder, que é esse o foco. Não acho o Augusto o melhor presidente do mundo, longe disso, mas foi o único que teve coragem de bater de frente contra o sistema. A situação para mim, ela tá muito pautada no contexto. Porque, primeiramente, falando sobre o suposto crime do Augusto Melo, as informações da Polícia Civil é que ele deve ser chamado a esclarecer os fatos nos próximos dias, nas próximas semanas, e aí isso está a cargo da polícia, a gente tem que ter uma resposta, e até lá, falar sobre isso até lá, é muito perigoso, né? Se nós aqui tratássemos o Augusto Melo como criminoso, nós estaríamos fazendo igual a outra vertente política do Corinthians, né? Que está em busca do impeachment. Então, erraríamos da mesma forma. Mas, nesse sentido, eu concordo 100% com você, Guipa, Rodra, Daniel, enfim, que o Augusto Melo ele está sendo favorecido pelo contexto. O fim de ano do Corinthians deixa parecer que, nessa situação, o Augusto Melo é apenas uma vítima. E ele não é vítima. Colocar o Augusto Melo na posição de vítima não é o correto.
o Romeu Thomas Júnior, os conselheiros, essa outra vertente, está errada. Mas o erro deles não tira os erros do Augusto Melo. Na posição que ele está agora, eu concordo que seja um golpe. Não existem motivos claros para tirar o Augusto do poder à força neste momento, mas a forma como o Augusto se posiciona, ele parece o santo do Corinthians. Como se ele tivesse feito tudo certo até aqui, como se tivesse tudo maravilhoso. A gente precisa lembrar que o Corinthians ele fez, no fim deu certo. Que bom que deu certo pro Corinthians e ele saiu bem por causa disso. Mas o Corinthians, como se faz no pôquer, o Corinthians deu um all-in. Depois em julho e agosto. Ele já estava muito endividado, problemas com o patrocinador master e contratou jogadores com salários e valores de transação altíssimo. Caso algum tivesse dado errado dentro de campo, o Corinthians já está afundado, mas estaria assim no fim do mar das dívidas. Mas beleza, acho que a gente tem que também dar os méritos. A diretoria fez uma aposta na pessoa do Augusto Melo e deu certo, tudo bem. Agora, o que não pode acontecer é a torcida, nós da imprensa, tratarmos o Augusto como uma vítima. Isso ele não é, nunca foi, não é o presidente com a cara, não é o presidente que o Corinthians merece. Isso tem que ser superado, não acho que ele deva sofrer o impeachment, mas após isso, o que precisa acontecer, se o Augusto tiver o mínimo de caráter, a presidência dele no Corinthians vai até o fim de 2026, Sim. se eu não me engano, é que venha uma outra vertente no Corinthians e aí sim um presidente capaz de gerir um clube desse tamanho. Porque o Augusto não é capaz. Não é capaz.